Vamos começar então a nossa aula. Então a gente vai refletir sobre a aula número 80 da Escola de Pastores. Essa aula, ela vem muito em ressonância à aula que nós fizemos no Domingo Tabor, que eu intitulei a aula, né, não quis colocar o título lá, porque de repente alguém poderia se sentir ofendido, mas o tema da outra aula era não sejais anestesiados, não sejais anestesiados. Porque o que acontece? Eu estou falando aqui do anestesiamento mental. Eu percebo que existe dois problemas em nós. O primeiro problema é que muitas vezes nós somos executores, né? Faz isso, faz aquilo. Então, coisas funcionais, acho que todo mundo com grande pronteza pega, faz, vai, acontece e até aí vai. Mas de repente, quando você tem que fazer um tema, faz um tema para gerar e tal, isso exige de nós uma reflexão, isso exige de nós pensamento, isso exige de nós pesquisa. Tem uma exigência da nossa parte que é para nós. E muitas vezes talvez isso aqui fica um pouco mais difícil obedecer, apesar que também no outro caso existe a desobediência até na execução, sobretudo se nós não estamos convencidos, né? Eu, às vezes na favela falo, eu lembro que a gente vendeu 300 e pouca marmitex, vamos colocar umas 30, 40 a mais. Eu falei, gente, coloca pelo menos 100 a mais. Isso assim que no final deu mais, tal. E aí, como foi dando mais, eu falei, então vamos nos preparar para 500. Aí o pessoal, padre é exagerado, tal. Resultado, faltou macarronada. Quando a gente fala, sobretudo quem tem algum papel à frente, existe um estado de graça, sabe? Então é importante acreditar, por mais que pareça inacreditável, por mais que pareça que a pessoa esteja falando uma coisa muito utópica, né? Eu falei, vamos vender 1000, sabendo que a gente ia vender 500, né? Porque a gente sempre fala mais, isso aqui é uma coisa importante também. Quando vocês querem alguma coisa, sempre fala mais. Se você quer 500, fala 1000, se você quer 1000, fala 2000, é sempre assim, né? Porque infelizmente existe um marasmo, sobretudo na nossa realidade, no nosso tempo, onde as pessoas são meio desmotivadas. Quando você fala 2000, a pessoa fala, não, vai ser difícil, tal. Então no processo mental dela vai dar 1000, entende? Então é bom você sempre jogar um pouco a mais para que você recolha o resultado, pelo menos do menos. Por que eu falo tudo isso? Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade que tem dificuldade de pensar. E aqui a gente precisa também reconhecer que nós fazemos parte dessa sociedade. E que às vezes é difícil pensar, é difícil refletir, é difícil encontrar mesmo soluções. E, sobretudo, nós estamos na fase do conformismo também, né? Uma sociedade que se conforma. É assim mesmo. Não dá, é muito difícil. Estamos na pandemia. Nós sempre arrumamos justificativas. E até mesmo quando as coisas são conosco, né? O nosso processo mental imediatamente encontra uma justificativa para qualquer situação. Olha, tem isso aqui, mas é por isso e aquilo outro, mas eu falei, mas eu não sei o quê, eu nunca sou capaz de olhar com a verdade das coisas para dentro de mim e analisar a verdade dos fatos. A verdade, sempre a verdade. E por isso que é necessário o confronto, é necessário, enfim, refletir com profundidade nas coisas. Porque senão, ou eu me torno um jeca, sabe o que é o jeca, né? O jeca é um obtuso, assim, e que vai atrás do outro e não tem capacidade de uma reflexão própria. Sabe que você é único, né? Você é colocado em determinado local, uma determinada função, porque você é único.
Você é único, você é especial. Você tem uma motivação, Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo de fundamental e especial para você. Então é importante ter isso em consciência. E eu preciso aprender a pensar. Eu preciso aprender a pensar, eu preciso aprender a refletir, eu preciso aprender a olhar as coisas com força. Mas como que eu posso pensar, como eu posso refletir? Isso só é possível se no teu coração, se na tua alma, existe uma profundíssima paixão pelas almas. Se você tem paixão pelas almas, você vai criar coisas para fazer funcionar. Poxa vida, nós estamos na pandemia. Bom, tá bom, então ninguém está saindo de casa, Deus inspirou o retiro online. Então essa é uma inspiração diante de uma realidade, diante dos sinais dos tempos que nos são apresentados. Primeira coisa. Aí você está lá na favela, né? Está lá na favelinha, tá com as crianças, aí de repente alguém não está vindo. Você não pode chegar e falar, mas é assim mesmo, né? É a situação, é o problema, é isso. Você pode encontrar várias justificativas. Mas não é justo. Qual é a solução? Porque existe o problema, e o problema só existe porque o problema só existe, só tem o nome problema porque existe solução, não existe problema sem solução, não existe problema insolucionável. Entende? Então qual é a solução que o Espírito Santo suscita dentro do meu coração? E é por isso que eu estou falando que a gente precisa ter paixão pelas almas. E quando eu tenho paixão, e quando eu amo, e eu percebo que aquela minha paixão não está dando certo, ou a minha paixão não está caminhando da maneira com a qual ela é necessária caminhar, o que acontece? O que gera dentro de mim? Qual é o sentimento que gera dentro do meu coração, na minha alma, no meu ser? Decepção. E a decepção gera o quê? Gera também um sinônimo, né? Frustração, decepção, um pouco sinônimo. Uma angústia. E o que é a angústia? É um sinônimo do quê? De sofrimento, tristeza, desânimo. Então tudo isso são sinônimos de sofrimento. Então o que eu posso fazer diante dessa situação? Duas coisas. Ou me entregar a isso, deixar de mão e não fazer nada, ou eu posso deixar que aquele sofrimento, aquela tristeza, aquele desânimo, tudo isso que vai causando dentro do meu interior, me leve à oração. Então a primeira coisa, para mim começar a pensar, eu preciso sofrer. Eu preciso sofrer. A gente precisa se perguntar, eu sofro com a minha situação pastoral? Com aquela pessoa que não vem na formação, que não vem no encontro, seja do Ajarai, do Yeshuá, do Éfata, seja também do Ruá, seja também do Caná, seja qual for a atividade, eu sofro? Ou eu sou aquela pessoa que me conformo? Eu falei com ela, mas aí eu vou estar invadindo a privacidade, aí blá, 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 isso e aquilo. Porém, a pessoa ela não está se alimentando, e aí aquela pessoa pode morrer. Aquela pessoa pode morrer, aquela pessoa pode se perder. E aí? Como eu fico diante disso, diante dessa alma que Deus me confia, né? O Padre Jean Pietro fala do santo infarto, né? Se você olha aqui na escola de pastores, na número 1, fala o primeiro passo diante de uma alma, diante de uma dificuldade pastoral, diante de um problema pastoral, é sofrer e infartar. Infartar no bom sentido. Né? Sentir dor no coração por isso. Jesus sentia comoção pelas multidões que eram como ovelhas sem pastor. Jesus se comovia com as almas.
Jesus, quando passou na coletoria de impostos, ele viu Mateus. Jesus, quando ele olhou aquele jovem rico que fazia tanta pergunta para ele, o que eu faço para ganhar a vida eterna? A palavra diz que Jesus sentiu compaixão e disse, uma coisa só te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me. E depois aquele jovem saiu triste porque não obedeceu à vontade de Deus, mas ele se sentiu comovido por aquela situação. Né? Jesus que fala que deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela que ficou desgarrada. Né? Deixa no aprisco, deixa bem cuidada e vai atrás daquela ovelha. Mas antes de ir atrás, eu preciso pensar como eu vou atrás. E antes de pensar como eu vou atrás, eu preciso perguntar para Deus. Né? Pedir luz a Deus. E isso eu peço na oração. Então, o primeiro passo de qualquer ação pastoral é sofrer muito, sentir na própria pele a tragédia de quem sofre à nossa frente, de quem está desnorteado, abatido, de quem nem mais reconhece o seu pastor, de quem rejeita até o alimento. O maior sofrimento consiste em não ter ideias, de não ter forças, sentirmos incapazes e fracos diante da imensa multidão que espera algo de nós. Por exemplo, se nós não sentimos dor, compaixão pelas almas aqui de Rio Grande, né? Isso aqui eu falo de modo especial para o André e para a Ana Luísa. Fica tranquilo, não vai nascer Yeshua. Fica tranquilo, não vai sair nada, mas se eu sinto compaixão, se eu vou vender brigadeiro, já levo os retiros, já levo o convite, isso é uma coisa que eu vou falar para vocês. Vocês estão vendendo as coisas por aqui, né? Quem daqui está lembrando de levar consigo a ficha do Yeshua? Dá para entender? A paixão nos leva a isso. Comece a levar, ande sempre com 10 fichas no teu bolso. Não é essa uma regra nossa? Lembram da escola de pastores? No tema dos convites? Qual que é a regra nossa? Talvez, não sei se vocês fizeram a aula ou fizeram já esqueceram. Mas o que a gente fala? Ande sempre com 10 fichas com você. Porque você pode se deparar em qualquer situação com alguém que necessite. Né? Então é importante, dá lá uma fichinha, tem lá um desenho bonito, é o teu contato que está lá, mas ao mesmo tempo que você dá a ficha, veja de preencher, pegue o contato e aquela pessoa se torna um ponto de cativação. Então eu preciso sofrer com a realidade. Mesma coisa, nós estamos aqui nessa casa. Essa casa ela está destruída, né? Está destruída. Aí você vai vender as coisas. Se você tem no seu coração, nossa, a casa está destruída, eu preciso arrumar dinheiro para casa, eu vou fazer de tudo para conseguir, aí você bate a meta. Agora, se você não está vibrando, aí, tá bom, vendi lá, faltou R$400 para me bater a meta, mas já consegui isso aqui. E se você se acomoda, né? Então, você não vai conseguir. Então, esse tema aqui, ele vale para tudo. Ele vale para pastoral, mas também vale para o trabalho duro. Vale para tudo. Eu preciso sofrer diante de cada realidade. Né? A gente está aqui, estamos em maio. Tá todo mundo morrendo de frio. E aí, vamos ficar com a janela quebrada? Ou vamos tentar fazer alguma coisa? Dá para entender? É claro que a gente, por primeiro, os formadores, os responsáveis daqui que deve pensar, mas você também. Porque se você sente como casa tua, né, tudo muda. Eu fiz a primeira aula da escola de pastores, saiu já, né? E nessa primeira aula fala assim, o discípulo ajuda o mestre, a ovelha é ajudada. O discípulo ajuda o mestre a pescar. A ovelha é aquela que tem que ficar toda hora sendo bajulada, cativada. De repente está lá no mundão e tem que ser pescada. Né? A ovelha vai atrás do pastor. O discípulo está ao lado do pastor e ajuda o pastor. A ovelha quer ser visitada. O discípulo é o visitador. Então,
Se eu sinto isso, né? Porque eu não sou um hóspede aqui. Eu sou, efetivamente, essa é minha casa, né? É como eu quero a minha casa. Né? Como eu quero a minha casa. Às vezes eu vejo a casa das pessoas quando casam, tal, tudo bonito, isso e aquilo. Pensa na luz, pensa naquilo. Quando você entra nos ambientes, você pensa, você sonha com os ambientes. Né? Ou espera os formadores pensar por você. Você também pode pensar, olha, eu tive uma ideia, que a gente pode fazer isso, que a gente pode fazer aquilo, aqui a gente pode fazer uma harmonia, que a gente pode fazer um jardim, aqui isso, aquilo outro. Dá a tua ideia, mesmo que ela não vai ser acolhida, mas seja proativo, né? E isso só pode acontecer se eu sofro diante das realidades. Eu preciso sofrer muito, muito diante das realidades. Porque o sofrimento em quem é de Deus gera soluções. Tá dando para entender, gente? Onde eu tô querendo chegar? Olha aqui que fala a aula, né? O maior sofrimento consiste em não ter ideias, não ter força, sentirmos incapazes e fracos diante da imensa multidão que espera algo por nós. Essa é a primeira marca de reconhecimento que distingue os filhos do demônio dos filhos de Deus. Os filhos do demônio não sofrem diante das tragédias dos irmãos, não se mexem, não se abalam, são frios, insensíveis, enquanto os filhos de Deus são agudos, inteligentes, entendem, choram, vibram, suas entranhas fremem de compaixão. No primeiro momento se agitam, né? Se sente inconformado com as situações. Pense um pouco em Madre Teresa de Calcutá. Ela estava numa outra congregação, foi para a Índia, professora, usava aquele hábito todo bonito, tal. Aí ela passa lá e vê aquele monte de pobre. Aí o coração começa a mexer, ela não consegue ficar inerte àquela situação, né? E aí ela sente o grito de Jesus do alto da cruz que fala, tenho sede. E o Cristo, ela vê o Cristo no pobre. E a partir daquele momento nasce as Irmãs da Caridade. E hoje as Irmãs da Caridade estão em todo o mundo. Por quê? Porque ela sofreu. Depois ela rezou. Depois ela escutou a Deus. Pensou no que fazer e depois ela agiu. Mas por quê? Porque ela se deixou incomodar pela situação. Dá para entender? Pensa em São Giuseppe Moscati. Ele estava lá diante do Cristo velado. Aí de repente ele vê um doente com uma faixa na cara. Aí ele associa o Cristo velado ao doente. Pronto. Ele começou a doar a sua vida, atender os pobres, a ponto de ficar pobre. Ele dava tudo da casa dele. E ele morreu esgotado de tanto servir. Né? Eu me vejo muito na história dele, porque ele também tinha uma namorada. E a namorada dele, ele marcava de sair com a namorada, só que por conta da missão, ele sempre deixava a namorada. Aí até que acabou que não teve mais namoro. Ele era apaixonado por aquela mulher, porém os pobres não tiravam todo o tempo dele, sugavam todas as forças dele. Né? Quem está sugando as nossas forças? As nossas caraminhocas? As nossas crises? O nosso egoísmo? Né? Falo nosso porque eu também me incluo nisso. Né? Não estou querendo deixar vocês mal. Mas eu estou querendo também que nós pensemos nisso. O que está tirando as nossas forças? O que consome as nossas forças? Dá para entender? Então, o que vai me fazer realmente ser uma pessoa ativa é o sofrimento, é a compaixão. Né? Como está escrito aqui, é preciso olhar com compaixão, não com julgamento para o mundo perdido e lascado que está ao nosso redor, sentindo dentro de nós o que esses irmãos sentem. Sem isso nunca poderá sair um plano pastoral. Né? Tem um plano da CNBB que fala ver, julgar e agir. Então eu olho para a situação, julgo e ajo. Né? E aqui é sofrer, rezar, pensar
e agir. Condiz, né? Então eu estou olhando a situação e esse olhar da situação me gera um sofrimento, me gera uma compaixão, me gera um sentimento dentro, né? E esse sofrer me leva a rezar, e esse rezar me leva a pensar, e esse pensar faz nascer um plano pastoral, e esse plano pastoral me faz executá-lo, né? Não é um plano de papel, mas é um plano ativo. E é claro que quando você começa a fazer, você vai sentindo outras exigências. Então esse sofrer, rezar, pensar e agir acaba sendo um ciclo, né? Isso acaba sendo um ciclo na nossa vida. Não é que, já sofri bastante, já rezei bastante, já pensei bastante, agora estou agindo. Aí no agir você vai encontrar outros problemas. Aí, poxa, volta a sofrer, volta a pensar, a rezar, volta a pensar, volta a agir. E aí isso vai sendo um círculo dentro de nós, né? Isso vai sendo contínuo dentro de nós. Aqui fala, quanto mais desespero você sente no coração, tanto mais será eficaz o teu plano pastoral. Tanto mais eficaz será o teu plano pastoral. Pensa no Haiti, gente. Se não tivesse um desespero pela realidade, nasceria a escola lá? Nasceria o Ajarai? Nasceria o hospital que está nascendo? Nasceria uma enfermaria? Isso só foi possível por quê? Porque o padre e a Cacilda foram lá, sofreram, padeceram lá no começo, comendo banana podre, 8 horas da manhã comendo prato de espaguete, ficaram lá no barraco, sofreram com o povo, né? O padre tem aquelas canetas de tinteira, né? Aí, poxa, você escreve lá, aquele sol de rachar que bate, começa a derreter na folha a tua caneta. Eu me lembro que o padre Jean Pietro falava que em determinado momento ele fala, eu costumo ser forte, diz que tremia diante da realidade, diante da situação. Ele disse que ele e a Cacilda ficavam um olhando para o outro e falavam, se a gente consegue, os nossos filhos vão conseguir. Se a gente resiste, eles também vão resistir. Pensa no sofrimento, gente. Hoje tem um oásis lá, 2.500 crianças quase, o hospital quase saindo. Mas por quê? Porque eu me entranho com aquela situação, né? Quem sabe a Missão Belém não vai ter lá uma faculdade, não vai ter tanta coisa boa, né? Mas isso só é possível por quê? Porque eu sofro com o povo, entende? Eu sofro, eu me desespero. Esse desespero faz nascer coisa boa. Não me torna insensível. Aqui se fala que talvez a gente tenha a sensação de que a missão ela é muito maior do que nós, né? Que o problema ela é muito maior do que nós. Por exemplo, você pensa lá na nossa comunidade, nós estamos lutando para dar Deus para as pessoas. Aí o moleque vai crescendo, aí vê os carrão lá dos caras da fita, vê as motonas, tal. Aí você fala, você tem que lutar contra motão, tem que lutar contra carrão, tem que lutar contra funk, não é? Tem que lutar com tudo isso. E aí? E Jesus é muito mais do que isso, né? Cântico dos Cânticos vai falar, né? Se um desse todas as riquezas do mundo em troca do amor, esse só mereceria desprezo. Só mereceria desprezo. E aí, como eu estou passando Jesus? Eu sou convencido disso? Eu estou convencido de que Jesus é o meu tudo? Estou convencido de que vale a pena? Enfim. Esse, porém, é o sinal de que estamos no caminho certo. Parece estar até ser contraditório. É o sinal de uma plena identificação com os pobres e os perdidos. Esse é o momento da comunhão com os sofredores deste mundo. É a nossa Sexta-feira Santa. É a nossa Sexta-feira Santa. Então esse é o momento mesmo de a gente sofrer, chorar, se desfacelar por conta da situação. Amém? Então, uma vez que aconteceu tudo isso, entra o segundo passo. Quando a gente se vê impotente diante de uma situação, o que a gente faz?
vai diante daquele que é o Deus do impossível. A gente vai diante daquele que pode todas as coisas, né? E se eu estou com ele, acontece que está escrito lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu me torno inabalável em Deus. Pode vir as montanhas, pode submergir os mares, posso enfrentar tribulações, mas Deus está comigo e com Ele eu sou mais que vencedor e eu vou mudar a situação. Eu vou mudar e eu vou com força. E a gente tem tantos testemunhos bonitos diante dos nossos olhos, não? Olha lá o Anderson, que faleceu, o Ian, do Pará também, que faleceu na missão por Deus, né, Lucas? Você que era amigão dele, do Anderson. Olha o Wellington, gente. Então, assim, Deus faz nova todas as coisas. Olhemos também para nós, né? Quanta coisa boa Deus já fez em nós. Então, eu acredito, eu tenho essa força. Eu vou diante de Deus que pode todas as coisas. Então, eu vou rezar, vou orar, né? Vou manifestar a Deus o meu desespero, a minha angústia, a minha dor, o meu não saber o que fazer. Então, eu vou conversar com Deus, que é o dono da messe, é o dono da vinha, né? E uma vez que eu apresento todo o meu sofrimento, toda a minha angústia, tudo aquilo que me faz sofrer, aí eu paro para escutá-lo, para entender o que ele quer dizer, né? Eu pergunto, mas você não precisa me responder, né? Também quem está acompanhando esse vídeo. Eu rezo pelas pessoas a mim confiada. Eu coloco a minha pastoral. Sim, padre, rezo, apresento os nomes. Tá bom, ótimo. Mas você para escutar o que Deus quer que você faça para essa pastoral, para essa pessoa. Eu tenho a capacidade de escutar, de apresentar o drama da minha situação e depois me colocar numa atitude de escuta e falar: Deus, fala. Deus, se manifeste. Fala em mim, Jesus. Faço isso. Devemos fazer isso, gente. Aqui é questão de vida ou morte. Tudo ou nada. Duas coisas são importantes da nossa vida: amar a Deus e amar o próximo. A nossa existência, ela gera em função disso, né? Então eu preciso conversar com Deus. Preciso me unir a Ele. Preciso que o meu sentimento, que antes do teu sofrimento, teu sentimento é esse sentimento, esse sofrimento, ele é antes de Deus, né? Esse desespero está no coração dele. E uma vez que eu me confio a Ele, escuto a Ele, eu preciso ter confiança. Eu preciso acreditar que as coisas vão mudar. Eu preciso acreditar que Ele vai me dar uma solução. Então eu preciso ter uma atitude de abandono, né? E as contrariedades estão em perfeita sintonia, né? A contrariedade, o desespero e a confiança, porque tudo isso precisa me jogar em Deus, né? Isso aqui, toda essa situação, ela precisa me jogar na oração, né? Tudo isso que eu estou falando aqui do sofrimento, ela precisa me fazer me emergir naquela que é a minha relação com Deus, na minha relação com Deus. Santo Agostinho vai dizer, né? Quando nos parece que não temos mais palavras para falar de Deus aos homens, então chegou a hora de falar desses homens a Deus. Às vezes a gente se depara nessa situação, né? Cara, não sei mais o que fazer diante desse problema. Não sei mais o que fazer diante dessa situação. Sei lá, diante de casais que vão embora, diante de pessoas que não ficam na minha equipe, diante dos jovens que não ficam, diante da situação não estou vendo solução. Então o que eu faço? Eu rezo. Deus, Ele sabe, Deus, Ele tem a solução, porque Ele venceu a morte, Ele destruiu a morte. E depois da ressurreição não tem problema que Deus não possa resolver, entende? Então eu preciso ir diante dEle,
Portanto, a coisa mais natural do mundo é procurar uma igreja, um lugar de oração e nos derramar diante de Jesus. Mesmo sentindo-nos profundamente perdidos, podemos orar, rezar, conversar com Deus sobre esse povo que não sabemos como alcançar. É importante nesse momento jogar em Deus toda a nossa angústia, preocupação pelas nossas ovelhas desgarradas que não querem voltar e nem nós sabemos como reconduzi-las, como convencê-las. Esse é o momento da oração profunda, o momento de estar com Deus, de sentir o que Ele é o grande pastor. Ele sabe como alcançar cada ovelha, Ele morreu na cruz por cada ovelha. É o momento de estar com Jesus na cruz, talvez sem conseguir dizer uma palavra. Esse é o tempo de orar e sofrer diante de Jesus, sofrer aos pés de Jesus. Lentamente. Depois de ter colocado profundamente o nosso sofrimento, que é o sofrimento dos irmãos dentro do coração de Jesus, você experimentará com surpresas que novas ideias começarão a nascer no seu íntimo, mesmo em nível embrionário. Jesus começa a fazer nascer algo em você. Não é assim que acontece? A gente pode fazer isso. Diante dessa situação, o que a gente acha de fazer isso? Vamos fazer aquilo outro. E aí começa, né? Todos os pensamentos. E aí a gente lembra daquela aula, né? Ok, nascem as ideias, mas como? Quem vai fazer? Quando? Com quais meios? Qual a data? Qual o horário? Aí a gente vai descendo na concretude. E aí esse é o momento de pensar. Então esse aqui é o momento de pensar. Então eu recolho as ideias, vou recolhendo aquilo que Deus vai suscitando em mim. E Jesus, ele é muito pontiagudo. Eu tenho sede. Então, aí Madre Teresa entende que é Jesus que está sentindo sede lá e ela vê como que faz e nasce as Irmãs da Caridade. São José Moscati vê lá o mendigo, o pobre enfaixado, ele entende que é Jesus velado. Então ele entende que ele tem que ajudar na saúde dos jovens. Então o médico que se dá pelos pobres. Entende? Então cada situação gera em nós uma solução. E qual é a solução que Deus busca? Quanta coisa boa nasceu, um projeto de vida, né? A maioria de vocês está aqui por causa do projeto de vida, talvez, né? Toda semana ali, aqueles temas que foi entrando no coração de vocês, não é? Aí foi mexendo, e você foi entendendo que deveria dar o passo de vir aqui, né? De repente um retiro, discernimento dos espíritos, tá? Poxa vida. Então eu vou entendendo, tá? Uma palavra, alguma coisa que vai entrando no meu coração e vai me fazendo estar aqui. A Isabelle, que foi pedir, sei lá o que ela foi fazer, um aconselhamento com o padre e tal na igreja, aí o padre não estava, e no momento que ela ficou esperando, ela foi ler a aula de pastores número 2, foi ler a dinâmica das malas. Aí, lendo a dinâmica, ela estava entendendo que Deus chamava ela para deixar tudo e vir para a escola de missão. E ali, aquele tema foi o que fez ela vir para cá. Dá para entender? O que move o nosso coração? E aí depois precisa do passo, né? Precisa do agir, precisa da concretude. Tá bom? Então, lentamente, depois de ter colocado profundamente o nosso sofrimento, que é o sofrimento dos irmãos, dentro do coração de Deus, você experimentará com surpresa que novas ideias começarão a nascer no seu íntimo. Mesmo em nível embrionário, Jesus começa a fazer nascer algo. Mesmo que isso não aconteça logo, mesmo que possam passar alguns dias ou semanas de aridez, nunca esqueçamos que esse é o tempo da comunhão e da compaixão. Mas a solução não tardará a vir, porque Jesus não fica no sepulcro mais que 3 dias. Portanto, eis que vem o terceiro passo. Então, uma vez que eu escutei de Deus, uma vez que eu rezei, o meu terceiro passo é pensar, refletir a partir das intuições que Deus foi colocando no nosso coração, a partir da minha comunhão com Deus, a partir do confronto, né? Aí começa o programa, começa todas as coisas que é necessária fazer. Depois eu gostaria também de fazer uma pequena aula sobre como fazer um planejamento pastoral. A gente já fez aqui, mas depois também vou gravar para que isso também seja bom para tantas outras pessoas, né? Então,
Aqui a apostila vai falar que a vida não termina com a morte. Depois do sofrimento da Sexta-feira Santa, depois do silêncio do Sábado Santo, vem a madrugada da ressurreição. Mas ela sempre vem. Esse é o momento do pensar, é o momento de um novo despertar, o momento de uma nova ideia, totalmente diferente daquelas de antes. Tudo é o mesmo e tudo é diferente, como Jesus ressuscitado. Jesus é glorioso, as marcas estão lá, mas Jesus é glorioso. Né? Tudo é diferente. Ele é o mesmo, mas tudo é diferente. Pensa até mesmo no que Jesus está fazendo nascer em nós, né? Nesse tempo de pandemia, essa questão da cativação, de tentando trazer as pessoas por aqui. Olha quantos jovens que vão vindo aqui, vão se apaixonando. Né? Você tem presente essas pessoas que estão aqui, você reza por elas. Você deseja que elas descubram a vontade de Deus, de você, eu, nós. Né? É importante pensar nisso. Esse é o momento em que Jesus te dá a nova ideia, a força da ressurreição. E graças a isso você inicia a sonhar no novo céu para as suas ovelhas. Você soube morrer com elas, soube se tornar um com o sofrimento delas, e agora elas se tornarão um com a sua ressurreição. Bonito isso, né? Forte isso. Mas eu preciso acreditar mesmo. Eu preciso estar convencido disso. Eu preciso estar convicto disso. Entende? Esse é o momento da efusão do Espírito Santo, que ressuscita os mortos, ressuscita Jesus morto, revitaliza o vale de ossos ressequidos, de ossos áridos, revitaliza todas as ovelhas mortas que estão à sua frente. Esse é o momento do plano pastoral, como Jesus fez, que depois de ter sentido compaixão pela imensa multidão sem pastor que estava à sua frente, constituiu 12 apóstolos e depois 72 discípulos. E daí depois tinha a multidão, mas Jesus escolheu poucas pessoas. Os 12 apóstolos é o primeiro elo, né? São os consagrados, os 12 mais algumas mulheres. Aí depois desses 12, tinham 72, que aí seria, sei lá, o elo de aliança, né? Aqueles que têm as suas vidas, mas são aquele elo mais ampliado. E depois tinha a multidão, né? Mas a multidão é multidão, né? Na hora que você dá pãozinho fresco com peixe para elas, elas estão felizes. Mas na hora que você fala, ó, quem não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte comigo, elas fogem, né? E aí eu preciso ter compaixão, porque devagarinho eu preciso ir retrazendo-as, né? Trazendo elas de novo. Mas Deus dá a intuição, Deus dá a graça. Pensa na efusão do Espírito Santo. Quantos eles eram no cenáculo em Jerusalém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 122, 123, tá bom? Então eram lá, 122, 123. Aí, depois da efusão, Pedro fez a primeira pregação. Quantos se converteram naquela primeira pregação? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3.000, graças a Deus, alguém falou. 3.000 pessoas. Aí, poxa, já era 3.123. E bem, depois teve uma segunda pregação. Quantos vieram na segunda pregação? 2.000. Então, quer dizer, a gente prega, é difícil trazer 2, 3 pessoas. O cara em uma pregação traz 3.000, depois numa outra traz mais 2.000. Imagine a força da que isso aconteceu com Pedro, por que não pode acontecer com você? O que o Pedro tem que você não tem? O Espírito é o mesmo, a graça é a mesma, Jesus é o mesmo, tudo é o mesmo. Ah, mas aquele tempo, vai lá. Naquele tempo, hoje a igreja é oficial, hoje nós temos liberdade para evangelizar. Naquele tempo, a igreja ela era considerada uma seita, os caras não tinham liberdade de evangelizar, sofriam, eram martirizados, etc, etc, etc. Quem sofre mais? Quem está em desvantagem? Nós ou São Pedro? São Pedro, entende? São Pedro. Então, puxa, a gente tem muito mais possibilidades. Por que não acontece as graças conosco? Né? Como seria bom se cada um de nós pudesse cativar boas 5 pessoas. A gente fala 10, mas se desse 10 você conseguisse fazer bons 5 cristãos. Já não é difícil, gente. 5, cara. O que te custa cuidar de 5?
bem, fazer eles se tornarem bons discípulos, bons apóstolos, pessoas santas. Cadê as pessoas que Deus te confia? Seria bom 10, né? Se cada um de nós pegasse 10, nós somos 30. 30 vezes 10 dá 300. Já pensou, gente? 300 pessoas a mais da evangelização? A gente seria 500. Isso sem contar a Jarai, né, que aí precisa cativar bem as crianças. Tem dia precisa você cativa bem as crianças lá no Ajarai, na favela? Menos um traficante, menos um que engravida as meninas também, menos uma que fica grávida, menos uma que fica no larguile, menos uma que fica rebolando no funk, e assim sucessivamente, entende? Mas isso precisa vibrar no meu coração, eu preciso ter isso no meu coração. Se você sabe que tem criança que tem WhatsApp, celular, pega o contato dela, conversa com ela, cultiva ela, pensa em novas ideias, sei lá, se vira, né? Se vira, né? Até o momento da tua adoração pessoal é um momento para isso. É um momento de pedir luz para Jesus, porque depois, se você tem a luz de Deus no teu coração, é a hora de pensar, refletir, colocar em ato o teu plano pastoral, né? Fazer valer essa graça do Espírito Santo, né? Aí o padre coloca aqui, o padre Jean Pietro, esse processo vale sempre, seja para enfrentar uma nova missão como o Haiti, né? Que eu já exemplifiquei, ou para convidar o teu vizinho para o retiro, seja nas coisas grandes, seja nas coisas pequenas. É necessário ter paciência, refletir com profundidade, nos colocar diante de Deus, do seu plano de salvação, da sua vontade, e sempre uma solução virá, porque Jesus saiu do sepulcro de verdade. Aqui estou chovendo no molhado, né? Estou repetindo a mesma coisa. Nesse momento, vamos lembrar todas as experiências pastorais que tivemos e que não funcionaram, como vimos no primeiro ponto. Mas a dor pela qual estamos passando, nos ajudará a reformular essas experiências ou a encontrar algo totalmente novo. Essa aula de hoje ela é muito oportuna, sobretudo nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, né? Esse é o tempo, né, de sentar, pensar, partilhar, buscar outras experiências, se abrir ao Espírito Santo, de repente olhar, poxa, eu não estou conseguindo trabalhar com as crianças. Quem está conseguindo? Quem consegue trazer criança? Quem está tendo sucesso aí? Né? Apesar que é difícil, né, encontrar. Mas se você souber, vai atrás, veja, busque, pesquise, faça algo. Né? Seja para as crianças, seja para os jovens, seja para os adolescentes, seja para os casais, seja para os adultos. O que eu posso fazer? Né? O que eu posso trazer de melhor? Aqui tem um exemplo da Itália, né? Havia uma grande dificuldade de convidar o Exuá e o Caná. Então os nossos não sabiam como fazer, também por causa daquela famosa nova deusa chamada privacy. Né? Tem a minha privacidade. Né? Então eu não ligo. Então fico com aquele mimimi, né? Não, isso e aquilo. Já pensou se Jesus ficasse com mimimi, meu? Já pensou se Jesus era violento, gente? Não, ele chegou com chicote no templo. Jesus chamava os fariseus de raça de víbora, hipócritas, sepulcro caiado. Já pensou se Jesus tivesse delicadeza, se fosse todo cheio de mimimi com Pedro? Pedro, naquele momento ele falou, não, Jesus, olha, você não vai sofrer não, deixa que eu cuide de você. Foi assim que Jesus fez? O que ele fez? Chamou ele de diabo. Você já foi chamado de diabo? Então poxa, está no lucro, né? Não precisa reclamar. Você está no lucro. Você nunca vi a cara e falar, pô, Lucas, você é um diabo. Né? Ou a Beatriz, ou a Wesley. Bom, eu também acho que eu nunca chamei ninguém de diabo. Pelo menos até por enquanto, não?
Mas quando for o momento necessário, pode deixar, eu vou chamar. Mas de fato, dá para entender? Já pensou se Jesus fosse toda essa delicadeza? Jesus era violento. Por quê? Porque ele queria a conversão das pessoas. Ele queria ajudar verdadeiramente as pessoas. Entende? Então temos que parar com isso, né? Aí aqui o padre dá aquele exemplo das cabanas de chocolate. Eles venderam 12 mil cabanas de chocolate para o hospital do Haiti. A gente vendeu 2 mil ovos aqui. Só que a Itália são bem menos que nós aqui. Não é uma vergonha para nós? Eles em menos vendem 12 mil, a gente em bem mais. Vendeu 2 mil sem entrar lá. Pouquíssimo, né, comparado à Itália. Entende? Mas por quê? Porque eles se sensibilizaram com a situação. Né? Se sensibilizaram com a situação. Então, eu preciso me deixar tocar, eu preciso ter compaixão. Depois entramos no quarto e definitivo ponto, que é o passo de agir, que significa trabalhar para realizar o que Jesus nos inspirou. É isso que Jesus nos pede. Ficou com o coração apertado por causa da multidão sem pastor, multidão abandonada, desgarrada. Passou a noite em oração e reflexão com seu querido Pai do céu. E de manhã agiu, aplicou o que ele, o Pai e o Espírito Santo decidiram, que era constituir 12 apóstolos. Sobre eles, a igreja foi fundada e se espalhou pelo mundo inteiro. Inicia o plano pastoral de Jesus. Jesus chama e forma seus colaboradores. Entende? Jesus pensou em tudo. Dedicou os 3 anos seguintes para a formação itinerante desse grupo, junto com várias mulheres, como fala São Lucas no capítulo 8. Esse era o seminário de Jesus. Essa era a escola de missão de Jesus. Essa era a escola de pastores de Jesus. Entende? Sem dúvida, além de aprender de Jesus como fazer um plano pastoral, um plano de ação, aprendemos também a metodologia pastoral de Jesus. Multiplicar formadores, multiplicar apóstolos, e foram isso que eles fizeram. Onde eles faziam, olha Paulo. Onde Paulo ia, ele constituía um apóstolo, ele constituía um presbítero, ele constituía um ancião. E o que nós fazemos? O que é a nossa evangelização? É evangelizar e ir constituindo novas pessoas. Assim como o Luiz e a Maiara estão constituindo o André e a Maria Luísa. Ana Luísa. E aí vocês vão constituir, de repente, uma Maria Luísa que vai aparecer na tua vida, entende? E você vai constituindo outros. E assim sucessivamente. Precisamos constituir. Para quê? Para que a evangelização não pare. Porque você não está aqui para sempre, você vai morrer. Eu vou morrer. Entende? Se meu sacerdócio não gera outro sacerdócio, só sacerdotes. Quer ver o feliz é quando vem as crianças e falam, nossa, eu quero ser um padre que nem o padre Paulinho. O João Paulo falava, João Paulo, você vai querer ser padre? Quero. Aí você vai ser padre João Paulo? Não, padre Paulinho. Não, padre Paulinho. Eu falo, nossa, coitado, tomara que ele seja um pouco melhor. Mas pelo menos, acho que ele está vendo alguma coisa de bom. Isso me faz feliz, entende? E você também precisa inspirar outras pessoas a serem como você e melhor que você. Então eu estava falando da formação, né? Então a gente precisa formar. Então aqui a gente vê, Jesus não quer ficar sozinho. Ele prega, ensina a pregar, ele evangeliza, ensina a evangelizar, ele semeia, ensina a semear, ele pesca e ensina a pescar, ele santifica e ensina a santificar, ele cria a primeira comunidade dos apóstolos e discípulos, cria o miolo da igreja e ensina a criar novas comunidades. De fato, todos os apóstolos, depois de Pentecostes, se espalharam pelo mundo e criaram igrejas, comunidades, como Jesus havia feito e falado com eles. Se quisermos imitar Jesus de verdade, precisamos ensinar os outros a fazer o que nós fazemos. Precisamos nos multiplicar. Então, nós não devemos parar. Nós não devemos parar diante das dificuldades. Nós devemos ir além. Nós devemos realmente fazer a coisa acontecer. Tá bom?
aqui tem uma aula, a gente vai deixar um tempo de meditação. A prova diz assim, né? A prova da aula. Existe uma situação que te assusta no campo da evangelização, uma situação que te faz infartar de preocupação e que te angustia porque não consegue enfrentá-la e resolvê-la? Pode explicá-la? Aí você pensa. Então agora é hora de você pensar. Pensa na tua pastoral. Pensa nas tuas situações mais difíceis. Aí depois a segunda pergunta é: você já experimentou uma situação parecida ao que essa aula explica? Como resolveu? Então pensa um pouco nas situações passadas, nas dificuldades passadas que você teve. Como você resolveu, como você saiu dela. Pensa nos bons êxitos pastorais. Então você vai agora pontuar, você vai agora identificar os problemas. E depois, comece a rezar também já em cima deles. Se vem diante do problema, se até mesmo diante dessa palestra começou a vir ideias de que você poderia fazer, escreve tudo. Né? Talvez essas linhas que tem aqui na escola de pastores, elas são insuficientes. Mas seria muito bom a gente fazer essa experiência de identificar o problema, orar, pensar e agir. É claro que não dá para fazer tudo isso em 10 minutos, meia hora ou 1 hora. Mas já comece a fazer isso e tente desenvolver isso ao longo da sua vida pastoral, tá bom? Então, boa prova, e assim que você terminar, você já pode fotografar a tua prova e mandar na escola de pastores, tá bom? Então que Deus nos abençoe.